Vamos novamente estudar um pouco de fisiofarmacologia e para aí tanto é preciso ter em mente esta preparação aqui. Embora essa preparação tenha sido feita para um pedacinho do coração chamado músculo papilar, é uma preparação muito parecida quando se utiliza músculo esquelético. O músculo esquelético ele fica preso entre duas argolas e uma parte das argolas presa a um aparelho que vai registrar a força de contração do músculo. Aqui dentro existe líquido, oxigênio e todas as condições para o funcionamento normal do músculo. Vamos então olhar para o músculo esquelético do gato. Estamos vendo agora o gato virtual. Cada vez que uma curva sobe, isso significa que o músculo está contraindo. Quando ela desce, relaxando. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Muito bem. Vamos fazer uma manobra que é uma manobra típica da fisiologia que estudamos até agora. Vamos aplicar acetilcolina. Nós sabemos que a acetilcolina é o neurotransmissor secretado na sinapse ou junção neuromuscular. A acetilcolina ela é liberada a partir da fusão das vesículas contendo acetilcolina com a membrana pré-sináptica. Ela então se difunde num processo chamado exocitose. A acetilcolina ela é liberada para a fenda sináptica, vai se ligar aos receptores colinérgicos da membrana pós-sináptica da fibra. Essa membrana pós-sináptica pertence ao sarcolemo, mas naquela região recebe o nome especial de membrana pós-sináptica. A acetilcolina se liga ao receptor colinérgico, que no caso da fibra muscular é chamado de receptor nicotínico, e isso abre muitos canais de sódio, produzindo uma contração muscular vigorosa. Vamos injetar uma quantidade como 0,5 micrograma por quilo de peso corporal. Ao injetar acetilcolina, vemos que ocorreu uma contração mais vigorosa, seguida do retorno às contrações normais que estavam sendo feitas. Aqui do lado, nós vemos a força muscular esquelética a cada contração. Então, essa contração fez 54 gramas, 56, 54 e assim por diante. Vamos injetar novamente, mas agora uma quantidade maior de acetilcolina. Injetamos meio. Vamos agora aumentar 10 vezes, 5 microgramas por quilo de peso corporal de acetilcolina. Vejam só como a contração muscular ficou extremamente aumentada. Então, na hora que foi injetada a acetilcolina, é uma grande quantidade de acetilcolina, ela se ligou aos receptores nicotínicos, estimulou a abertura de grande quantidade de sódio, houve uma despolarização de grande quantidade de células musculares, de fibras, e esse músculo então produziu uma força que foi algo perto de, até sai da escala, mas alguma coisa próximo de 99 gramas de força. E agora a força, a contração muscular, retornou ao normal. Então vamos injetar novamente a acetilcolina, mas agora uma dosagem 10 vezes maior a última, 50 microgramas. Injetamos e a força é tão grande, que ela supera a escala da tela aqui do simulador. Interessante que as contrações que vêm depois, elas não são como as da injeção de 5 microgramas. A força muscular ficou atenuada, ficou rebaixada, diminuída. Parece que o músculo respondeu tão fortemente que as próximas contrações foram deprimidas, mas o músculo já retornou ao local. Então, esse experimento, essa parte do experimento virtual, mostra para a gente que
quando a acetilcolina se difunde do botão sináptico para a membrana pós-sináptica, ele se liga aos receptores colinérgicos, esses receptores ativam canais de sódio e, devido à grande quantidade de sódio que está entrando e a grande quantidade de fibras sendo estimuladas por essa dose de acetilcolina, a força muscular é muito alta por causa da grande dosagem de acetilcolina. Vamos fazer mais uma vez, injetar a acetilcolina, uma dose alta, quem sabe, vamos usar a dose máxima, 100 microgramas por quilo de peso corporal de acetilcolina. Injetamos, o músculo ele respondeu com uma contração violenta, mas a dosagem foi tão alta que não só não atingiu o valor com 50 microgramas, mas deprimiu ainda mais as outras contrações. Então o músculo ele contraiu mais vigorosamente, mas essa dosagem acabou acionando outras vias que impediram uma contração máxima e assim o músculo ficou deprimido. Gradativamente, a acetilcolina vai sendo degradada, destruída por uma enzima que tenha na fenda sináptica, especificamente na membrana pós-sináptica. Essa enzima chamada colinesterase, ela degrada a acetilcolina e por isso a contração muscular volta ao normal. Vamos novamente aplicar uma dose de acetilcolina correspondente àquela máxima resposta que nós observamos, 50 microgramas por quilo de peso corporal de acetilcolina. Ao injetarmos, temos uma contração muito forte, superou a escala da tela aqui do simulador. Também temos uma depressão, provavelmente a contração foi tão vigorosa que esgotou as reservas energéticas do músculo, e à medida que a colinesterase vai degradando a acetilcolina, o efeito da acetilcolina ele vai sendo gradativamente retomado ao normal. Então, muita acetilcolina, depressão, essa acetilcolina vai sendo eliminada, o excesso dela, o músculo vai liberando quantidades normais de acetilcolina e o músculo retorna ao seu nível normal. Agora, nós vamos injetar uma droga chamada tubocurarina. A tubocurarina é uma droga que hoje não é usada mais no tratamento clínico dos pacientes. Ela foi descoberta como uma substância utilizada para causar paralisia em animais, o relaxamento muscular. Vamos injetar uma quantidade que nós já usamos em práticas anteriores, práticas virtuais, 2 miligramas por quilo de tubocurarina. Ela bloqueia os receptores colinérgicos, os receptores nicotínicos. Veja bem que a contração foi tão deprimida que praticamente causou paralisia do músculo esquelético. Agora, vamos aplicar acetilcolina e vamos ver o resultado. Quem sabe a dose de 50 miligramas que vimos, microgramas que vimos, produz uma máxima contração. Essa dose de acetilcolina foi muito alta, ela conseguiu superar o bloqueio da tubocurarina e a contração muscular foi aumentada. Mas, à medida que o efeito da tubocurarina ele vai se dissipando, a musculatura volta àquele estado de paralisia. Por outro lado, a injeção de acetilcolina, ela começou, após a tubocurarina, ela começou a liberar os sítios de ligação da acetilcolina. E a força, a contração muscular começa a retornar ao normal. Então, a tubocurarina bloqueou os receptores colinérgicos? Sim. Ela bloqueou todos os receptores colinérgicos? Não. Porque quando eu injetei acetilcolina, houve uma resposta contrátil bem alta.
indicando que muitas células tinham receptores colinérgicos que não estavam bloqueados pela tubocurarina. Bom, para testarmos essa possibilidade, vamos injetar mais tubocurarina. Agora uma dosagem que, quem sabe, vai bloquear todos 50 miligramas por quilo de tubocurarina. E causamos instantânea paralisia. Portanto, aparentemente, todos os receptores estão bloqueados. Vamos testar se todos estão bloqueados, injetando acetilcolina. Praticamente todos estão bloqueados, porque a contração foi muito fraca, muito fraca. E isso fez com que o músculo respondesse muito pouco e ainda continua paralisado. Finalmente, vamos injetar uma droga chamada neostigmina. É uma droga nova que vocês devem pesquisar para conhecer o efeito dela. Vamos injetar 10 miligramas por quilo de neostigmina e vamos ver o efeito que vai ocorrer. Por enquanto, o músculo ainda está paralisado, os receptores de acetilcolina estão bloqueados pela tubocurarina e não há nenhuma resposta. Vamos injetar um pouquinho mais de neostigmina, quem sabe a dosagem mais alta de neostigmina, para ver se o músculo vai responder de alguma maneira. Aparentemente não, a neostigmina não teve efeitos sobre o bloqueio causado pela tubocurarina. Então agora fica a pergunta: qual é o papel da neostigmina? O que ela faz que deveria alterar essa resposta, que não foi alterada pela grande quantidade de tubocurarina injetada e pelo bloqueio de praticamente todos os receptores colinérgicos do tipo nicotínicos? O que é que essa neostigmina faz? E mais uma aplicação de acetilcolina para ver se nós temos uma resposta melhorada pela ação da neostigmina, aquela dose que produziu uma máxima contração, e nenhuma resposta. Ou seja, os receptores de acetilcolina estão completamente bloqueados pela tubocurarina. A neostigmina não conseguiu reverter essa paralisia e a adição de mais acetilcolina não encontrou receptores disponíveis para que a resposta contrátil voltasse ao normal.